Olá, tudo bem? Esse é mais um Mesa de Produto e dessa vez a gente vai falar sobre transformação digital, as suas complexidades. A gente vai trazer alguns exemplos reais de como passar por uma transformação digital, o que fazer e também a gente vai entrar em alguns pontos sobre mudança de pessoas, porque a transformação digital não é só a tecnologia. Por incrível que pareça, a parte da tecnologia é a mais fácil. A parte mais difícil é a mudança das pessoas, a transformação dessas pessoas e a transformação cultural que vem junto também. Tudo isso nesse episódio logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto e dessa vez a gente vai falar sobre os desafios da transformação digital e as suas complexidades, né? Não é tão simples assim fazer uma grande transformação digital em qualquer tipo de empresa. E para esse episódio eu estou aqui com o Joaquim Torres, que já teve passagem pelo Lopes, pela Conta Azul, pela Localweb e pelo Gympass, né, Joca? É isso aí. E hoje você está atuando como consultor na Giaco, da treinamentos e tudo mais, certo? Isso aí, é isso que eu tenho feito. O Joca também é autor do livro Transformação Digital e Cultura de Produto. Super recomendo, está disponível na Casa do Código, a gente vai deixar o link aqui com um descontinho para quem é ouvinte do Mesa de Produto. E é o quarto ou quinto livro? Quarto. É o quarto livro. Quarto livro do Joca já sobre produto, muito legal. Eu estou aqui também com o Felipe Mundi, Head de Produto na Leroy Merlin, já passou pela Ambev, pela Descomplica e até pelo Exército, né, Felipe? Estou com um background variado aí e agradecer a você, Marcel, também está na presença aqui do Joca, que é um dos grandes nomes do nosso país aqui. Vamos falar de transformação. Legal, boa. E, gente, eu queria começar de maneira bem ampla mesmo, falando sobre um pouco de definição da transformação digital. Então, o que é uma empresa que está passando por transformação digital? Se a gente conseguir citar exemplos, acho que é bom, porque hoje em dia eu já até fico confuso, porque na prática toda empresa tem tecnologia. A mais simples de todas, mas ela tem alguma tecnologia. Então, ela já está passando por transformação digital ou não? E quando essa transformação acaba? Se é que acaba, né? Então, acho que eu queria entrar um pouco nessas definições e depois a gente pode desdobrar para algo mais prático, né? Tipo, como fazer, erros e acertos e assim vai. É bem legal essa pergunta. Transformação digital eu vejo muito como utilizar a tecnologia, né? Utilizar o digital para potencializar os resultados da empresa. Então, para potencializar tanto a interface com o cliente, né? A maneira como você lida ali com o cliente, faz as interações todas com o cliente, como também, enfim, como é que você otimiza todos os processos internos ali. E ele não é a transformação digital não é uma exclusividade que eu vejo das empresas que são só essas empresas mais tradicionais, né, que não tem no core delas tecnologia. Inclusive, isso foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Eu vejo que até a Localweb passou por uma transformação digital. Quando eu entrei lá, era um processo assim bem arcaico, bem cascata, bem ruim mesmo de desenvolvimento de produto. E a gente foi evoluindo ao longo do tempo mesmo, né? Muito tempo atrás. 2005 ali, enfim. Então, eu vejo que essa coisa da transformação digital não é uma exclusividade das empresas tradicionais, mesmo empresas de tecnologia. E hoje, inclusive, eu tenho ajudado empresas cujo produto é tecnologia, mas estão desenvolvendo produtos ainda de uma forma bem antiquada ainda, né? Aquele modelo cascata e tal. E falando se tem ou não tem fim, né? Assim, a resposta de bate-pronto é não tem fim. Entrou, vai. É que nem produto. Produto tem vida longa e a jornada de digital também é uma jornada longa, né? De transformação digital é uma jornada vai longe, nunca acaba. É engraçado você citar a Localweb, porque também eu não tinha essa visão, porque para mim a Localweb sempre foi uma empresa tech que começou ali com hospedagens, né, e já tem vários outros braços, mas talvez vamos tentar pegar um exemplo mais recente, até da experiência sua, Gympass, por exemplo. O Gympass passou pela transformação digital ou não? Que é um dos cases que tem no livro, né? Sim. Gympass é uma empresa mais recente, ela é de 2012 ou 14, enfim. Só que a Gympass ela é um benefício corporativo entregue para as empresas poderem oferecer para os seus funcionários acesso a uma rede de academias e estúdios, né? Originalmente, esse era o produto ali do Gympass. Então, você viu que não tem nada de tecnologia aí, né? Um benefício corporativo.
E quando eles começaram, pelo menos das histórias que me contaram, eles começaram com praticamente nada de tecnologia. Era um cartãozinho, inclusive, que era entregue para as pessoas com um código para ser mostrado na academia, né? E, ao longo do tempo, eles foram colocando tecnologia para melhorar, enfim, os processos internos, para melhorar a interface com os clientes. Mas só para dar uma ideia, quando eu entrei lá em 2018, a empresa já estava com 800 funcionários, já era uma empresa grande, né? 150 na Europa, 150 nos Estados Unidos e tal. Só que o time de desenvolvimento de produto, engenharia, produto e design, eram 30 pessoas só, né? Ou seja, menos de 5% da empresa. Então, apesar de ela já viver dentro do mundo ali de tecnologia, tem investimento de VCs que investem em empresas de tecnologia, ela era pouco tecnológica. Tanto que ela tinha um time de operações enorme que fazia um monte de coisas ali na mão, na unha. Interessante. Mas eu acho que é engraçado perceber isso, né? Que uma empresa que está mais madura numa transformação digital, o digital, a tecnologia, produto, design, eles deixam de ocupar um papel assistente e passam a ter um papel core para poder desenvolver estratégia de crescimento do negócio. E esse é um número que começa a dizer o quão madura, né, tá a empresa ou não. Porque acho que tem duas formas de você crescer um negócio. Ou você injeta dinheiro contratando pessoas. Isso é comum já em empresas grandes, por exemplo, na área de atendimento ao cliente, tem muita empresa que põe mais, sei lá, 20 pessoas atendendo, 100 pessoas atendendo. Quando poderia olhar para o processo e falar, beleza, vamos colocar aqui tecnologia, vamos colocar processo, vamos colocar design e melhorar isso tudo. E existe alguma relação no número, tipo, se você quer ser uma empresa que valoriza mais tecnologia, quantas pessoas tem que ter trabalhando em tecnologia? Em percentual? 20, 30? Existe alguma relação aí? Empresas de tecnologia mesmo, né? Enfim, tanto empresas cujo produto é tecnologia ou empresas que nasceram com tecnologia no seu core, em torno de uns 25%, pelo menos até uns 40%, 45%. E eu consigo falar desse número porque essa foi uma das primeiras perguntas que me fizeram quando entrei no Gympass. Legal, você está entrando para ajudar a escalar a área de tecnologia aqui dentro, mas qual é o valor que a gente tem que ter, né? Aí eu fui atrás exatamente de descobrir qual é esse número. Aí fiz uma pesquisa, né, dentro do LinkedIn, vi as principais empresas, encontrei esse número ali, entre 25% a 40%, mais ou menos. E aí empresas mais tradicionais, né, empresas que não nasceram com tecnologia, que estão colocando tecnologia agora, esse número ali, pelo menos na Lopes, ali, eu estava em torno de uns 10% da empresa, eram pessoas da área de tecnologia. Legal, legal. E Felipe, e na Leroy, como é um pouco esse desafio da transformação digital? Porque eu acho que vocês ainda estão... Bom, o Joca já disse que não acaba, né? Ou que se acaba muitos e muitos anos. Mas vocês estão ainda passando por uma transformação. Como são esses desafios lá? O que vocês olham? Vocês olham para um índice como esse? O que vocês mais se preocupam ali? Cara, essa é uma excelente pergunta. A Leroy é uma empresa que já tem 25 anos no Brasil, né? E ela começou com varejo tradicional de loja. E no mundo tem quanto? No mundo tem mais de 100 anos. Uau! A Leroy começou... Pouca gente sabe disso, mas a Leroy começou pós Primeira Guerra Mundial, vendendo espólios de guerra. Olha. Para poder as pessoas reconstruírem suas casas. Que legal. E aí o tempo passou, né? Famílias diferentes casaram, né? Depois grupos diferentes. E hoje é uma empresa que está em vários países no mundo, especialmente na Europa, e aqui o Brasil é uma das principais apostas deles, né? E aí, transformação digital. Eu diria que a gente entrou nesse trem assim um pouco mais tarde do que o mercado, né? Então a gente foi acordar mesmo para isso, com, né, tudo que transformação digital quer dizer hoje, mas pelos idos ali de 2020, né? Ou seja, já estávamos em pandemia, a gente viu que a gente precisava crescer cada vez mais rápido e aí a gente começou a colocar mais investimento nisso. Mais ou menos ali em outubro de 2020, a gente teve uma troca de CEO, uma troca de estratégia. E aí ali a gente puxou um conselho digital, um conselho consultivo, e esse conselho falou assim, cara, seria muito legal se vocês conseguissem pegar a disciplina de produtos digitais e colocar aqui dentro para poder expandir o negócio digital. E a empresa ela tem uma visão muito omnicanal, né, que virou uma palavra às vezes, né, muito utilizada, mas conseguir casar a experiência de loja com o que a gente tem no digital e possivelmente novos negócios também. Então, de 2020 para cá, foram feitas uma série de mudanças. Eu cheguei na Leroy tem mais ou menos 1 ano e meio. Até então, não existia uma cadeira de produto lá.
Mas já existiu todo um esforço, né, de um time de tecnologia, né, especialmente ali o pessoal de desenvolvimento, para poder conseguir fazer isso. Então, eles passaram ali por toda aquela fase inicial de pegar agilidade, mudar a forma de desenvolver, e aí depois veio o produto junto com o design e a gente conseguiu dar uma outra cara ali para o que a gente tem. Então, assim, é uma trajetória, né, pelo menos para mim ainda de 1 ano e meio, o Leroy começou um pouco antes, mas é algo recente, é bem recente o movimento. É bem recente. E é engraçado você ver, né? Porque você não vê hoje no mercado muitos varejistas querendo entrar nessa, né? Ou melhor, eles querem entrar, mas nem todo mundo consegue executar isso do jeito que a gente vê em outras empresas mais digitais. E eu brinco que o varejo ele é uma empresa tradicional, mas com a velocidade de startup, porque é tudo para ontem, tem que ser muito rápido. Então, é um dinamismo bem forte. E lá a gente deu, assim, acho que bastante sorte, porque a gente teve uma liderança que foi bastante tocada pela ideia do digital, né? Então, a gente tem lá, nosso C-Level lê bastante, estuda bastante, falou, cara, faz sentido para a gente. E desde então a gente tem estruturado um time para poder conseguir, né, colocar a tecnologia mais para o lado protagonista. E é engraçado, porque uma das coisas que... Transformação digital, a gente tem que dizer, né? Você falou do conceito, né? Para mim é uma transformação principalmente de pessoas. Porque toda empresa é composta por pessoas, então você tem que começar a ajudar as pessoas a enxergarem uma outra forma de fazer isso. E essa outra forma é você ir mudando microgestos, microhábitos. Então, todo mundo já ouviu falar, não, porque eu sou o time de business e você é o time de tech. Mas produto, e aí? Fica de que lado? E uma das coisas que a gente vem, né, catequizando o pessoal e mostrando é que o time de produto ele faz parte do negócio, assim como o time de tecnologia, né, o time de desenvolvimento também faz parte do negócio, assim como o time de RH. Só que o que a gente chamava de negócio antigamente, hoje talvez deveria ser chamado mais de operação. Ou seja, você tem operação, produto, RH e por aí vai. E todas essas áreas compõem o negócio. Legal. Porque você escantilhar o time de tecnologia, o time de produto para não ser negócio, você perde ali grande parte da proposta de valor, que é você ter uma empresa digital. Legal. Você falou sobre conselho consultivo, é isso? Sim. O que é isso exatamente? Eu nunca tinha visto algo do tipo. Um conselho consultivo, ele é basicamente... Então, a Leroy tem capital fechado. Então, eles contratam especialistas do mercado para poder dar opiniões. Então, hoje nós temos 5 pessoas, 3 vêm do grupo internacional e 2 vêm do mercado. São 2 pessoas... Mas é um conselho que não é o conselho da empresa, é um conselho paralelo só focado em digital. Exato. Na realidade, ele é misto, né? Então, essas 3 pessoas do grupo, eles dão muitas recomendações em relação ao negócio, Leroy Merlin, muito baseado no que eles já viram no mundo, né? A Leroy Merlin, que é controlada pelo grupo ADO. Então, eles vêm do grupo e dão conselhos. E essas 2 outras pessoas, elas vêm do mercado. Então, a gente tem 2 pessoas, inclusive, que já foram de startup, que já fizeram várias coisas no mercado digital. E foram elas que falaram, olha, vocês deveriam começar a mudar um pouco da cultura, colocando uma disciplina a mais. E como que vocês, e aí acho que vale para vocês dois essa pergunta, como que vocês avaliam a maturidade da empresa que vocês estão, o estágio que vocês estão? Eu aposto que isso muda de área para área, né? Deve ter uma área muito mais avançada, que já está conseguindo aplicar agilidade, fazer experimento rápido, e ter outras áreas mais que estão patinando mais. Como que vocês mensuram isso? É de maneira mais subjetiva ou tem métrica, tem, enfim, um dashboard, alguma coisa que vocês conseguem acompanhar a evolução disso, dessa maturidade? Eu tenho usado muito, enfim, até o que é core aqui do meu livro, aqueles 4 princípios da cultura de produto, né? Que são as entregas rápidas e frequentes, foco no problema, entrega de resultado e mentalidade de ecossistema. Quanto mais avançada a empresa está, né, nesses 4 princípios, mais eu enxergo que ela está madura digitalmente. Então, esse é o que eu tenho utilizado. E princípios nada mais são do que a maneira como a empresa se comporta frente a desafios que ela encontra no dia a dia, né? E quando a gente fala empresa, né, a gente tem essa tendência de humanizar coisas, né? Mas a empresa, no fundo, são as pessoas que estão dentro da empresa. Então, como as pessoas que trabalham na empresa se comportam frente aos desafios. Então, tem muito a ver com essa questão de cultura mesmo. O trabalho de transformação digital é muito essa mudança de cultura, mudar a maneira como as pessoas se comportam frente a esses desafios. E eu tenho medido bastante baseado nessa coisa dos princípios mesmo. Mas aí tem uma maneira de tangibilizar e metrificar, porque eu vou dar um passo para trás até falar, em métodos ágeis você consegue olhar throughput, esse tipo de coisa, e ver se está saindo com velocidade. Se está tendo resultado de negócio ou não sabemos, mas estão colocando em produção.
Como a gente mensura se está tendo essa mudança das pessoas? É uma pesquisa de clima? Eu imagino que seja muito indireto, né? Não é nenhuma métrica direta, mas quais são os sinais que tem? Algumas perguntas que você vai fazendo para as pessoas, você vai entendendo como é que funciona o dia a dia da empresa. Então, se a empresa está entregando software uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, você já vê que alguma coisa está errada, porque ela não vai conseguir fazer tantas experimentações quanto seria necessário para ter uma boa cultura de produto. Se o time está implementando aquilo que foi pedido, não está tendo espaço, né, para poder receber um problema e poder, de fato, testar a hipótese de solução, né, aí você também já tem um claro indício. E aí você pega conversando com o time, formulários. Exatamente. Se o time vai lá nos OKRs dele, a grande maioria dos OKRs é entrega, né, não tem nada ligado a um resultado da empresa, a um número da empresa, claramente você começa a enxergar que está distante ali enfim, dessa cultura de produto, dessa maturidade digital. E aí, por fim, a questão da mentalidade ecossistema se existe foco num cliente só, por exemplo, Leroy Merlin, olhando só para o cliente, mas não olhando também para o fornecedor, para a pessoa que, né, traz os produtos todos. Né? Então, não está com aquela mentalidade de ecossistema, entendendo que a empresa realmente faz parte de um ecossistema maior e que tem diferentes tipos de atores. Então, de novo, em cima desses 4 princípios ali. Legal. Eu vou te dizer, hoje eu foco em um ponto, eu acho que esses 4 que você traz são muito mais abrangentes e baseados em toda a tua vivência, eu acho isso genial. Assim, acho que eles sumarizam bem o que a gente deveria olhar. Mas hoje eu acabo focando em um ponto, que é a questão da legitimidade. Né? E eu falo muito isso por onde eu passo, que não adianta você chegar, especialmente numa empresa tradicional, que, né, estaria passando por uma transformação digital, e achar que o time de produto vai sentar na cadeira junto com todo mundo e falar, cara, a estratégia da empresa para os próximos 5 anos é essa. Isso não vai acontecer, e eu acho que é um dos mitos que a gente precisa, né, quebrar para a pessoa não se frustrar. Eu acho que nem na empresa não tradicional isso acontece dessa maneira tão fácil. Assim, pois nunca é tão fácil. Bom ponto. Talvez na tradicional ela seja um pouco mais tensa, por isso que eu falo, né, ali no Leroy a gente tem bastante sorte de ter, né, uma liderança com a cabeça aberta. E a questão da legitimidade fala muito com, tipo, se todos os times, né, são parte do negócio, o time de produto precisa entender muito do negócio. Às vezes a gente fala foco no cliente, e a gente esquece também do negócio, que é como que a gente ganha dinheiro com isso. Então, se a gente começa a entender como funciona o negócio, como que a gente ganha dinheiro, né, toda a ideia ali da proposta de valor, e a gente começa a entregar valor para o cliente, para o negócio, a gente começa a ganhar espaço para poder sentar na mesa e discutir a estratégia. Teve um amigo meu que ele me contou uma anedota recentemente numa outra empresa, que era uma empresa de varejo tradicional, e era uma situação em que passaram 2 CTOs por lá. O primeiro CTO falou, não, eu quero ser inovador, eu quero fazer tudo diferente, tudo que a gente fez até agora está errado. Ele durou 1 ano, 1 ano e meio. E aí teve um outro CTO que entrou e falou o seguinte, beleza, cheguei aqui novo, não entendo nada, quero saber quem são as pessoas que eu preciso ter uma aula. E aí dentro dessa aula ele basicamente falava, legal, você está cheio de desafio, como que eu posso te ajudar? E aí o primeiro ano foi ele ganhando essa legitimidade, entendendo os desafios atuais do negócio, topando no início ali do tipo, cara, qual que é o problema? E aqui é importante dizer, não caindo no modo pastelaria, que eu acho que todo mundo de produtos tem aquele receio. Né? Então, é saber equilibrar o entendimento do problema com uma solução que às vezes é o que o time de operação quer, às vezes é algo que traga mais valor, para que haja essa legitimidade, haja esse espaço, para aí sim a gente chegar num outro nível de maturidade, que é esse nível em que a gente começa a estar ali no meio da discussão e falando, a estratégia para a empresa deveria ser, sei lá, colocar um chatbot, porque aqui faz sentido. Dando um exemplo aqui bem por cima. Então, eu acho que legitimidade é importante para a gente poder conseguir, né, mudar esse conceito na cabeça das pessoas e as pessoas entenderem o que é produto, porque esse é outro desafio, né? Volta e meia, as áreas, todo mundo fala que sabe o que é produto, assim como sabe o que é transformação digital, mas quando você pede, beleza, me fala, o restante da empresa fica, veja bem, é mais ou menos assim. Então, é importante também a gente estar sempre ajudando essas pessoas a entenderem, não existe melhor forma do que mostrando. E sabe o que é curioso isso de produto? Às vezes, eu converso com as pessoas que estão passando por transformação digital em algumas empresas, elas falam, lá na minha empresa ninguém sabe o que é produto, é muito difícil, e o pessoal não entende as outras áreas.
E não é só lá. Aí eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei no Nubank de 19 a 20, 21, já não lembro exato, mas por ali, uma época que já era uma época recente do Nubank, já com milhares de usuários, já tinha mais de 1.000 funcionários, tinha acho que quase 2.000 na época. Hoje já está em pé de 10, né? Na época era 1.000, 2.000. A área de produto era grande. E as outras áreas não sabiam o que a área de produto fazia. No Nubank, né? Era um problema que o chapter enfrentava ali de disseminar um pouco isso, de explicar o papel. E tinham áreas que não tinha pessoa de produto, mas então o que essa pessoa faz, porque não tem na minha área? E é normal. Não falo isso nem por mal do Nubank, é porque as pessoas não nascem sabendo o que é produto. E se elas não atuaram na nossa bolhazinha de tecnologia, é normal elas não saberem. Vira e mexe, eu converso com alguém de outra área que fala uma função, que fala, nossa, nem sabia que existia essa função, né? É normal. E eu queria, enfim, ressaltar isso, porque não é só as empresas de transformação digital que as pessoas não sabem o que a pessoa de produto faz. Às vezes acham que a pessoa de produto... é só a pessoa que escreve o que tem que ser feito lá para o engenheiro, né? Isso é contra-intuitivo, né, se for analisar. Super. Porque as pessoas acham que, não, eu estou nessa empresa aqui, está passando por uma transformação, mas lá no Nubank é diferente. Lá já nasceram digital, tudo é bonito, tudo é roxo, né? Cara, não é verdade. Toda empresa tem seus desafios. Tem seus desafios. Claro, eu acho que no Nubank com certeza tem a vantagem competitiva de ter nascido já digital e já ter nascido com um pensamento global e de escalar. Então, isso trouxe muitos benefícios. Mas quando você começa a colocar, e volta pessoas, né? Começa a colocar pessoas que não viveram aquilo, ou que não trabalharam com digital antes de uma maneira tão próxima, ou nunca trabalharam com uma equipe de tecnologia, é normal ela não saber a função do PM, que é aquilo, né? E esse tipo de empresa, diferentemente de uma local web, enfim, de uma conta azul, cujo produto é a tecnologia, esse tipo de empresa ela tem um outro produto que é a conta bancária, a conta de investimento, né, o material que é vendido na Leroy Merlin. Esse é um produto também, chama produto também. E gera essa confusão, aí gera essa confusão, né? Isso é muito verdade. E aí tem que né, poxa, a pessoa que está lá trabalhando no banco, ela fala, não, mas o produto aqui é cartão de crédito, é conta corrente, é conta investimento, né? Ainda mais do clássico, né? Do banco clássico. Exatamente. Não, mas o que essas pessoas... Não, produto é isso aqui, né? Então, a gente tem que ajudar a entender essa diferenciação. E um ponto importantíssimo, que isso eu fui percebendo ao longo do tempo, o sucesso dessas companhias vem da colaboração dessas duas lideranças de produto, porque são duas lideranças de produto. Uma pessoa que entende muito do negócio, que entende, no caso de banco, de cartão de crédito, de conta investimento, de conta corrente, trabalhando junto com a pessoa que entende de produto digital. Pensa num Netflix, por exemplo, uma pessoa que entende muito de conteúdo, que filme, que série que eu vou produzir, ou que eu vou trazer para o catálogo, junto com a pessoa que entende do digital. Não é Leroy, que entende do catálogo que precisa ter, junto com a pessoa que entende. Essas duas pessoas têm que trabalhar muito bem junto. Esse é o... Só que o nome, aí eu vou entrar um pouco no detalhe de nome, mas o nome dessa pessoa do produto físico ou o produto não digital tem mudado, né? Então, já vi Business Owner, já vi alguns outros nomes aí aparecendo. Como a gente é varejo lá, é até interessante você citar esse ponto, porque quando eu cheguei, fui o primeiro em tese, né, da área, e aí, beleza, mas qual que é o nome que a gente vai dar para esse cargo? E aí, primeiro eles colocaram um diretor de produto. Não, mas espera aí, já tem toda uma área de produtos que é equivalente ao compras, mas eles não fazem só compras, eles realmente desenvolvem uma gama proprietária nossa. Lá já é diretor de produto, mas é grupo de produto. E aqui vai ter diretor de produto, como é que vai ficar? Então, eu acabei tendo o cargo de diretor de produto digital, para poder fazer essa diferenciação. E hoje, o que a gente procura desenvolver, inclusive foi uma das grandes transformações que a gente fez nesse ano, que foi a aproximação entre, né, essa célula de desenvolvimento de produtos físicos com essa célula de produtos digitais. Então, hoje a gente chama de comitê de negócio, né? Então, a gente está sempre junto ali tomando as decisões e cada vez mais a gente participa das reuniões. Vou dar um exemplo. Então, a gente tem lá uma diretora de grupo de produto que olha para a decoração. Lá dentro tem pintura, iluminação e decoração. E ali dentro disso, a gente tem uma... Imaginem que você está renovando a sua casa. Você precisa fazer decoração do ambiente. A composição dos produtos não é um negócio fácil. Claro. Porque você tem paleta de cores, você tem o espaço. Isso hoje quem faz muito bem são os arquitetos, mas algumas pessoas gostam de fazer seus projetinhos. Então a gente tem um desafio de ir muito além daquela página de produto e efetivamente dar ferramentas para que eles consigam compor isso. Isso precisa nascer muito junto entre quem entende do produto físico,
e quem entende também do que é possível ali de produto digital. Interessante. Você falou de comitê, eu queria até entrar nesse ponto. Eu já vi, e aí, já conversando com muitas pessoas, tem gente que já tem um ascos de comitê. Ah, não gosto do comitê. É um bocado de gente cobrando o resultado, mas ninguém se responsabiliza, né? Eu já vivenciei um pouco desse tipo de comitê também. Na experiência de vocês, como que vocês sugerem que esse tipo de comitê funcione para trazer accountability, enfim, as pessoas se importarem, saírem lá com ações e não só ser um status report e sabe, pronto. Eu não sei se talvez a palavra comitê é uma daquelas palavras que começou a ficar desgastada, sabe? Mas o que a gente está pedindo é um trabalho de colaboração mesmo, né? É um trabalho de colaboração entre a pessoa do negócio ali, que entende da categoria, por exemplo, da categoria decoração, e a pessoa, né, e o time ali de desenvolvimento de produto. Esses dois times ali vão ter que trabalhar muito junto e vão ter que ter objetivos comuns para remar na mesma direção. É o que eu vejo que tem que acontecer. Se chama comitê, se chama time, se chama squad, se chama círculo. Já trabalhei com lugares que chamam de círculo. Chama-se. Não importa. O que importa é que tem que trabalhar junto e remando na mesma direção. E para remar na mesma direção tem que ter objetivo comum. Uhum. Eu acho que a gente usa comitê porque é uma empresa francesa, né? Comitê é uma palavra francesa. Então tem um pouco disso. Pronto. Mas recentemente a gente começou a usar célula também, célula de trabalho. E fala muito com, né, aquelas empresas turquesas, né, evolução das organizações. E a ideia da célula é exatamente que a gente põe pessoas ali de nível de primeira liderança, supervisores, ali, gerentes, para poder discutir, cara, como é que está a estratégia, né, daquele segmento de produtos. Eles fazem isso toda semana e a cada mês eles têm uma específica mais estratégica. E a gente tem também uma outra reunião a nível de diretores. Então a gente garante que, tipo, em todos os níveis da empresa a gente está tendo pontos de alinhamento para poder garantir que os temas estão sendo discutidos. É claro que a gente tem muito mais temas na base ali, né, pensando numa pirâmide hierárquica aqui para poder simplificar, do que às vezes na liderança ali. Então a liderança são temas mais de impedimentos, do tipo, putz, não saiu tal coisa. E a ideia é que a gente põe lá o controlezinho, né, quem, o que, como antes, que eu acho que enfim, é algo bastante antigo, matriz Haas também, que vai e volta, tem gente que tem um pouco de alergia a isso, mas, cara, no final do dia é uma forma de gerar alinhamento também, e a gente garante que a gente está com o resultado sendo entregue. A gente fez essa mudança para KPIs tem uns 2 anos, e hoje a gente foca, né, não só em KPIs de output, mas principalmente de outcome também, né, que muda efetivamente o estado do negócio. Legal. Você falou da matriz Haas, até na PM3, que nós somos pequenininhos, 30 e poucas pessoas, a gente usa. Porque até a gente, num espaço pequeno, tem desalinhamento, tem gente que não fica sem a informação que devia ter. Enfim, eu gosto desses frameworks que ajudam o dia a dia e que dão um tom para algumas coisas, acho super válido. E eu queria pegar outro gancho aqui. Eu passei por uma empresa que estava passando por uma etapa da transformação digital, um pouquinho mais avançada já, mas... E tinha uma coisa que era surreal. Assim, você chegava em outras áreas que não era de tecnologia e parecia que eu estava pisando numa outra empresa, parecia que eu estava 10, 15 anos atrás. Assim, era surreal. Os processos super antigos e... Excel. Excel era tudo sabe, até a pegada das pessoas era diferente. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu converso com essas pessoas? Como é que eu consigo o buy-in delas? Como é que... Enfim, não era meu papel transformar ali, mas eu sentia a dificuldade. Como que faz isso? Porque a transformação digital não acontece numa estalada e todo mundo se transforma. Você começa com uma área e vai trazendo... E quando começa a ter os clashes? Como resolver e mitigar isso também? E transformação digital é a empresa inteira, não é uma área só. Não dá para a gente pensar que uma área só implementou e resolveu. Porque né? vai bater na parede depois. Exato. Vai indo também em ondas, né? Você não consegue resolver a paz mundial em um dia, então você tem que ir crescendo o perímetro aos poucos, mas você esbarra no final. Pois aí, o que fazer nessas horas? Porque eu acho que nessas horas muita gente desiste. Né? As pessoas saem da empresa, você começa a ter turnover. Não aguento mais, estou tentando fazer aqui e a outra área fica lá impactando. E aí? Eu tenho trabalhado assim com os meus clientes atuais, quando começo algum trabalho desses de, enfim, transformação digital, de educação em gestão, desenvolvimento de produto, sempre com uma palestra de kickoff que eu recomendo fortemente fazer para a empresa inteira, exatamente para ajudar a empresa a entender um pouco mais sobre o que a gente está trazendo para a empresa. Uma coisa que eu fiz na Lopes, que eu fiz desde do começo ali, eu chamava de, e até comento isso no livro, de polinização cruzada, né? Que era o seguinte, eu tinha
2 eventos ou 2 cerimônias, enfim. Um que era com todo o time de desenvolvimento de produto, que era o Lopes Labs ali, e o outro que era com a empresa inteira, que a gente chamava de Lopes Labs Update, que era o showcase para a gente apresentar para a empresa inteira o que a gente estava fazendo. E o All Hands era com todo o time de desenvolvimento de produto. Nesses 2 eventos, a gente fazia questão de trazer os outros times para trazerem informações. Então, no All Hands, com o time de desenvolvimento de produto, eu sempre trazia alguém da área de negócio para trazer alguma informação sobre o que é corretor, o que é financiamento imobiliário, o que é mercado primário e mercado secundário, que é o mercado do imóvel na planta e o mercado do imóvel pronto. Enfim, todas essas complexidades de negócio, trazer um especialista, né, da área para contar um pouco mais sobre o que é a área de negócio, né? E do outro lado, quando é o showcase, eu fazia o contrário. Eu levava algum tema de produto, né? Por que a gente faz tanto teste AB? Por que é importante lançar rápido um produto? E assim por diante, para ajudar as pessoas de negócio a entender um pouquinho mais sobre o que é essa gestão de produto. Então, eu chamava isso de polinização cruzada, né? Fazer com que os dois se aproximassem mais através de educação, de conhecimento. Legal esse nome, eu nunca tinha visto esse nome e é interessante porque lembrou muito Viva Real, que eu trabalhei lá há 2 anos e era o mesmo contexto de imobiliário, mercado imobiliário. E a gente fazia muito isso, mas já era meio cultural. Não sei se tinha alguém pensando, né? Devia ter alguém pensando nessa polinização. E era justamente isso, pessoas de negócio que entendiam o mercado imobiliário, que trabalhavam lá e iam levar informação para a gente levando a cultura de produto e o que a gente estava fazendo de diferente. E aí isso me lembra um ponto que, no final das contas, tudo parece comunicação e gerar empatia entre as áreas, né? Porque também já vi, eu confesso que até eu já fui essa pessoa, muitos anos atrás, de chegar à demanda, a necessidade, e às vezes já em formato de feature, né, da área de negócio, e eu falar, não, vamos fazer, porque não é prioridade e tal. Mas não explicar o porquê a gente não vai fazer, as outras coisas que têm mais importantes. Às vezes colocar a pessoa na mesa e falar, olha, a gente tem essas 5 coisas para fazer, o que você acha? Vamos discutir, vamos entender melhor. Isso afasta a pessoa. Isso deixa a pessoa... então não vou voltar lá. Se a pessoa me tratar mal, só diz não. Né? Mas acho que é legal colocar em perspectiva também, tipo, os papéis das pessoas de produto dentro de um time de produto, dentro dessa transformação. E aí, considerando o time de produto como sendo, né, gestão de produtos, design e também o time de desenvolvimento. Quanto mais liderança, você deveria gastar menos tempo ali fazendo, sei lá, framework, PPT, etc. E garantir que você está indo falar com as pessoas. Porque é velha história lá de evangelizar, né? Você precisa começar a mostrar para as pessoas, falar... E assim, é um trabalho em que você precisa ter muita resiliência interna, porque é tipo quando você era adolescente, e aí você estava na balada, então você vai ouvir muito não, você vai ouvir que tipo, você é feio, que não sei, entendeu? Então assim, tem um pouco disso também que precisa ser desenvolvido. Uhum. E quanto mais você tiver o pessoal ali no dia a dia do squad, essa galera tem que estar fazendo um trabalho excelente ali de gestão de priorização, de descoberta. E se esse trabalho não está bem dividido, o que acontece bastante no início, porque às vezes entra uma liderança, a liderança tem que fazer, né, não só o trabalho de produto que poderia estar mais com a ponta, e também o trabalho de evangelização e diplomacia, fica um pouco desconexo. Então, é importante também, no meio da estratégia de transformação de produto, você conseguir achar pessoas dentro desse time que estejam prontos para poder fazer a diplomacia e evangelizar, e pessoas que já tenham, né, um conhecimento de mercado para poder falar, beleza, vamos desenvolver esse produto aqui. Interessante. E você falou de diplomacia, e realmente, eu costumo até falar muito, o papel de produto, e quanto mais líder, mais político ele é. As pessoas, político, mas não é negativo, é o diplomata, né? A pessoa que tem que conversar com todo mundo. Perfeito. Eu gosto muito de fazer algumas trocas de palavras, né? Então, a gente estava falando aqui antes, né? Eu tendo a não chamar o time que está no dia a dia do negócio, de negócio, sim, do time de operação que está ali, né, tocando as operações que vendem. Porque o negócio é todo mundo, né? Então, o RH também é negócio, porque se não tiver gente de RH, você não desenvolve o seu negócio, produto também é negócio, todo mundo é negócio. E aí, outra coisa importante é a gente também substituir o político, que tem uma conotação ruim, especialmente no nosso país, infelizmente, pelo diplomático, que é algo muito mais de você levar, né? Tipo, fazer alianças. Parece muito mais positivo. Quando você falou, eu falei, entendeu? Essa é a palavra. E eu acho que transformação também está nisso, nos microgestos, de você trocar as palavras, de você conseguir fazer pessoas se encontrarem, delas olharem por um outro ângulo. Então, legal. O importante é tentar para isso também. Legal. E eu queria aproveitar isso da diplomacia, gostei, vou usar mais a diplomacia, e falar um pouquinho sobre as pessoas que são as responsáveis por fazer essa mudança, né? Porque você tem
talvez eu já vi inclusive empresa que chama polinizadores. Tem as pessoas que são as polinizadoras para ajudar essa mudança. E qual é o papel dessa pessoa? O que deveria ser esperado dela? Quanto tempo essa pessoa que está com essa responsabilidade deveria ter beleza, vou esperar X meses aqui para começar a ver um resultado, porque não é em um mês. Talvez seja, mas enfim, você vai poder dizer melhor que eu. Fala um pouquinho dessas complexidades dessa pessoa. Olha, eu acho que o que precisa ser dito é que não é uma responsabilidade fácil, porque pensa que, por vezes, a pessoa passa por aquele momento, né, de ser o estranho no ninho. Que tá todo mundo falando A e você é o B, você é o diferente. E a gente sabe que, no organismo, tudo que é muito diferente, o corpo põe para fora. Então, é muito comum as pessoas falarem, não, porque, de alguma maneira, a liderança tem que blindar o seu time. Eu acredito muito na ideia de você ter uma camada de tradução. Você conseguir fazer uma ponte em que as pessoas se falem, mas ao mesmo tempo você não gera esse fosso, né, entre uma área e outra. Porque, de novo, tudo que for destacado acaba sendo, né, expelido pelo corpo. Então, eu acho que é importante a gente conseguir criar esse canal de comunicação com o restante da empresa. E essa pessoa que está criando o canal de comunicação, ela saber que, por vezes, ela vai se sentir um pouco sozinha, mas é um trabalho que tem bastante recompensa, porque quando processo desse, né, ele não vai ser feito, né, como você falou, em um mês aí, são alguns anos, né. Hoje eu estimo que 3 anos você consegue fazer um trabalho legal. Acho que no primeiro ano você faz as primeiras transformações, no segundo geralmente tem aquela baixada que você precisa levantar a barra de novo, já no terceiro você consegue, né, ter o que você precisa. E aí para quem está passando por isso, acho que boas dicas são: procure se energizar. Então, às vezes, quando o ser humano ali é uma criatura de ambiente, né? Você está num ambiente muito diferente do seu, você acaba, às vezes, sentindo um pouco oprimido, ali meio, cara, vai ser difícil, não vou conseguir. E aí, conseguir se energizar de pessoas que pensem parecido, seja dentro do time ou fora, é algo muito importante. Então, ir nos eventos da PM3, né? No Product Camp, escutar materiais de produto. É muito importante você falar, cara, é por isso que eu estou aqui, esse é o meu propósito. Porque senão é muito fácil você acabar se perdendo, né? Nesse meio do caminho, onde parece que todo mundo quer fazer diferente, porque eles sempre fizeram assim, e não do jeito que você está propondo. Então, a primeira coisa é conseguir se energizar. E o segundo é você conseguir montar um time que efetivamente seja um time de diplomatas, que são pessoas que também estão ali evangelizando, né? Estão mostrando o outro caminho como aquilo pode ser. Então, acho que é importante. Acho que você, como pessoa que está passando por esse processo, conseguir cuidar de você mesmo, porque no final do dia, você que é o elemento de transformação, você que precisa estar lá sorrindo, acenando, vivendo os dias difíceis, mas sabendo que no final ali acho que com 6 meses você já consegue ter os primeiros sinais de, putz, vai dar certo ou não, e vendo que você está numa curva para 3 anos pelo menos, para poder conseguir fazer um bom trabalho. Sair antes do que isso, eu acho que é um pouco prematuro e talvez não dê os resultados que você busca. Não deu tempo, né? Não dá tempo para colher o resultado. Eu até costumo dizer que essa parte da transformação de digital, né? A parte digital é a parte fácil da coisa, né? A parte da tecnologia e tal. A parte da transformação é que é a parte mais difícil. Pessoas, né? As pessoas, né? Você conseguir ajudar as pessoas a enxergarem as coisas de uma forma... No fundo que você está querendo fazer isso. Ajudar as pessoas a enxergarem as coisas de uma forma diferente. E uma coisa que eu sempre tenho buscado aconselhar as pessoas que estão passando por uma situação como essa, a palavra só não basta, né? Não é uma questão só de pregação, né? Não dá para você só pregar, olha, é assim que funciona, é desse jeito que vai acontecer. Você tem que dar um jeito de encontrar exemplos, você tem que, no dia a dia ali, encontrar situações que ilustrem os comportamentos que você está querendo trazer, que você está querendo mudar dentro da empresa. Inclusive, esse é um caso bem famoso que eu conto. Quando eu entrei na Lopes, eu tive uma sorte enorme de encontrar um exemplo desses, né? Que é a história do aplicativo do corretor ali. Que eu cheguei lá, o pessoal estava construindo aquele aplicativo do corretor, que o pessoal chamava de MVP, né? Que estava ali construindo fazia 7 meses, ou seja, não dá para chamar de MVP, né? Eterno, né? O MVP eterno. E depois eu fui descobrir que já tinha passado por 5 meses de discovery, né? Eu falei, nossa senhora, mas não dá mesmo para chamar de MVP. Aí sabendo, por que a gente está... Aí já botei a gente, né? Por que a gente está fazendo esse MVP, né? Aí eles me contaram a história que a gente precisa fazer o lead chegar o mais rápido possível na mão do corretor, porque quanto mais rápido chegar, a gente consegue fechar aqui a venda mais rápido, tem maiores chances de fechar a venda.
E aí a gente pensou, vamos fazer um app com push notification. Aí eu falei, poxa, legal, faz sentido. E aí o pessoal foi lá e começou a fazer o discovery e descobriu várias coisas, que quando o lead chega, a corretora vai lá e busca na base de dados quem é essa pessoa, está cadastrada, não está cadastrada, então vamos cadastrar na base. Então o escopo aumenta. Aí outra coisa que eles descobriram é que a corretora manda mais imóveis porque aumenta a chance de visitar. Então busca de imóveis entrou também. E aí foi crescendo o escopo e tal. Aí eu falei, olha, o ideal seria a gente ter parado no app com push notification e deixar todo o resto para a corretora fazer do jeito que ela já fazia, né? Putz, é mesmo, tem razão. Aí eu falei, te digo mais, talvez só uma notificação WhatsApp, SMS seria o suficiente. Nem precisaria do app, né? Nem precisaria do app, né? Nisso que você estava falando. Exatamente. Aí eu falei com o pessoal de engenharia, e aí, dá para a gente fazer e tal? Eu falei para a gente fazer, mas dá para a gente fazer? Aí o pessoal de engenharia falou, o WhatsApp é um pouco caro e tal, mas SMS dá, e o pessoal foi lá e implementou. E em 10 dias estava implementado, notificação para todas as corretoras e corretores. Em 10 dias, SMS. E aí isso acabou virando o meu exemplo, né? Então, essa é a vantagem do exemplo. Quando você tem um exemplo, quando você consegue um exemplo como esse, é muito mais fácil de você usar no dia a dia, né? Para você ilustrar um comportamento, entregas rápidas e frequentes, quer dizer isso. Lembra do exemplo do SMS? Isso aí te ajuda nessa questão de transformação, de mudança, de mudar o comportamento das pessoas. Mas o que eu acho legal é que esse teu exemplo ele fala com um dos princípios que você traz, Isso. que é exatamente das entregas frequentes. É isso aí. E eu acho que é legal também cultivar não só as histórias boas, quanto também as histórias ruins. Sim. Tipo, o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. Eu, quando cheguei no Leroy, tinha uma feature que era uma forma de pagamento parcelado através de boleto, que demorou 8 meses para ser desenvolvido. E no final, ninguém usou. Aí eu falei assim, perfeitamente, clássico, vamos desligar. E toda vez que alguém chegava, não, porque eu tenho uma ideia, que não sei o quê, que precisa. Lembra do boleto parcelado? É isso. A gente não quer fazer de novo. Foi muito tempo. E nesses 8 meses a gente podia ter feito muitas outras coisas e ter ganhado dinheiro. Tem um custo de oportunidade isso. gigante. Cara, e esse é outro conceito que eu acho que é chave para a transformação, custo de oportunidade. Porque acontece exatamente isso, né? As outras áreas falam, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Você termina com um backlog de 1000 linhas. E aí, no final, é seu trabalho responder para cada uma das 1000 linhas por que ela vai ou não vai. Então, super importante. Na prática aqui ele está falando de boas práticas, né, e de como usar exemplos bons e ruins. E eu queria aproveitar e pegar o gancho e perguntar se tem alguns outros hacks, né? E Jocas, no seu livro tem inclusive uma parte inteira de vários hacks. Se talvez conseguir trazer e citar alguns, acho que pode ser legal também. Não, legal. Esse é um deles, né? Achar exemplos, né? E contra-exemplos, no fundo, o app do corretor é um contra-exemplo, né? Um ano para fazer um MVP, né? Ou o parcelamento do boleto ali. Então, contra-exemplos são muito, muito, muito ilustrativos. Um outro que eu gosto também bastante é a questão do alpha, beta e go live, que é uma coisa que acontece bastante também. Quando a gente está nessas empresas, o pessoal fala, não, mas não dá para lançar um MVP pela metade, né? Não dá para lançar, a gente não pode lançar uma coisa que não... aquela insegurança de lançar uma coisa que não está completa, assim, né? Passei por isso no Gympass e na Lopes também, né? Poxa, não, a gente não pode, a gente tem que terminar o produto, não pode lançar, né, ele meia boca, né? Aí a gente apresenta o programa do Alpha, Beta e Go Live. Olha, a gente precisa lançar e precisa lançar. Lembra do app do corretor? A gente precisa lançar rápido, né? A gente não pode demorar para lançar. Mas a gente vai lançar de maneira gradual. A gente vai lançar Alpha, Beta e Go Live. Alpha é o quê? É para 5 clientes no máximo, né? Aquele cliente que é mais próximo da gente. Por quê? Porque a gente tem certeza que vai dar pau. Certeza que vai dar pau. A gente precisa botar o mais rápido possível na mão do cliente para a gente ter retorno. Uma vez que a gente colocou com esse cliente e teve o retorno, a gente vai corrigir, vai deixar um pouco mais redondo e vai para o beta. O que é o beta? O beta provavelmente não vai estar dando pau, mas tem muita coisa de experiência que pode ser melhorado. Então, aí você vai para, sei lá, dezenas, aí depende do tamanho da tua base de clientes, né? Vai para dezenas ou centenas de clientes para depois você ir para o Go Live. Então, Alpha, Beta e Go Live é uma maneira de você conseguir lançar rápido e frequente, né? E acalmar um pouco da ansiedade das pessoas, né? De você lançar o produto meia boca, digamos assim, que é o MVP que você precisa para lançar rápido. Perfeito, legal. E tem um outro ponto na transformação digital que a gente acabou não entrando muito, que ela começou a
ganhar corpo e nome, né, no mercado, porque começou a surgir várias startups, várias empresas com uma pegada tecnológica e ganhar mercado pela velocidade, por usarem dados, enfim. E aí eu queria talvez pegar a opinião de vocês desse contraste. Quais são as vantagens competitivas das empresas que estão começando e as vantagens competitivas das maiores que naturalmente têm dificuldade em trazer velocidade, mas como usar essas armas todas que ela tem, essas grandes têm, a seu favor, né? Cara, esse é um excelente ponto. Eu fui para o Leroy ali em 2022, mais ou menos, meio do ano. Se a gente olhar para trás, a gente saiu de 2020 pandemia, 21 pós-pandemia, e 22 começou aquela situação toda com as startups, né? As famosas cartas dos VCs. E aí, o que eu pessoalmente pude observar é o seguinte, eu acho que quem tem condições hoje de ensinar para o restante do mercado a melhor forma de você crescer, escalar, inovar, são as startups, isso é fato. Agora, por outro lado, as empresas grandes elas têm uma outra fortaleza que é a questão da solvência. A gestão de custos de maneira inteligente para você conseguir dar um bom resultado. Que foi basicamente o que os VCs cobraram das grandes startups né, nesses últimos tempos. E eu acho que agora a gente está indo para uma terceira onda, e aqui é uma previsão assim, baseada na minha análise do Instituto DataEu, que eu percebo que vai ter um terceiro tipo de empresas que elas vão conseguir ali, fazer uma boa gestão dos custos, como uma empresa tradicional, junto com uma boa gestão da inovação, como as startups. E aí são empresas que, se Deus quiser, vão ser né, imbatíveis, né? Que eles vão entender o melhor dos dois mundos e chegar nessa terceira onda. Legal. Eu vi ali, pelo menos quando eu vivi ali a transformação da Lopes, né? A gente estava ali, né? Loft, quinto andar, Loft, quinto andar, levantando muito dinheiro, né? E aí o que eu enxergava na época como, na verdade, os dois grandes ferramentas, talvez seja o nome, que diferenciavam a gente da Loft quinto andar, uma delas era dados, a quantidade de dados que a gente tinha. Claro, precisa saber usar esses dados, mas, enfim, a quantidade de dados... Porque, enfim, certa vez eu vi algum anúncio, não sei se de Loft ou de quinto andar, da quantidade de imóveis que eles tinham vendido num ano. E aí, olhando os números e olhando para os nossos números, era tipo a quantidade de dados que a gente tinha vendido em 2 semanas. Então, mesmo que os nossos dados do passado não fossem cuidados, higienizados, a gente tinha uma capacidade de gerar dados muito maior do que um Loft e um quinto andar na época, né? Claro que essas empresas eventualmente vão crescendo e podem ficar do mesmo tamanho. Você fala dados leads, né? Dados, leads, vendas, transações, interesses, enfim. E esses dados todos são muito valiosos para você fazer leads melhores, fazer matches melhores, né? Então, dados é super relevante, né? Pensa num banco que já tem, sei lá, anos e anos de história e um banco digital que está começando agora, uma base muito pequena de clientes, muito menos transação, né? Então, isso... Só que, obviamente, precisa saber lidar com esses dados e tirar o valor desses dados. E a segunda coisa é a experiência do domínio do tema que você está trabalhando, né? A startup está começando a lidar com o mercado imobiliário agora, enquanto que a Lopes tem quase 100 anos, 90 anos fazendo isso, né? Mesma coisa, um banco que já está, sei lá, 50 anos mexendo com transações financeiras e um banco digital que está começando agora, né? Então, esse conhecimento do domínio é importante. Tanto é que tanto a Loft quanto o Quinto Andar acabaram, em um determinado momento ali de suas trajetórias, adquirindo imobiliárias tradicionais. Para quê? Para adquirir esse conhecimento, para botar esse conhecimento para dentro de casa, né? Então, esse conhecimento do domínio, de conhecimento de como faz as coisas, é super importante. Então, sabendo usar bem esses dois, acho que são ferramentas bem poderosas para as empresas mais tradicionais ou incumbentes, né? Como é o termo que o pessoal usa, saber enfrentar essas startups e ter uma vantagem competitiva bem relevante. E é interessante isso você falar, porque na prática a gente está dizendo que essas empresas têm muito mais conhecimento e dados, claro, tem que saber usar, como você mesmo trouxe. Então, se eles conseguirem conectar isso com a cultura de produto, de rápida experimentação e erra rápido, aprende logo e já tenta de novo, você tem aí uma empresa vencedora. Exatamente, exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Gente, chegamos aqui no final do episódio. Foi ótimo o papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Para mim foi ótimo para
iluminar a cabeça aqui sobre o assunto. Eu espero que, para você que ficou até o final, você tenha gostado também desse papo. Reforço aqui o livro do Joca sobre transformação digital e cultura de produto. O link vai estar embaixo também com um descontinho. E se você gostou do episódio, estiver no Spotify ou, enfim, qualquer um player de podcast, dá 5 estrelas para ajudar a gente a crescer nesse mundo de podcast. E se você estiver no YouTube, dá um like e assina o canal. E se você está passando por transformação digital, pega esse episódio, manda lá no seu Slack, no Teams, enfim, o que você estiver usando, manda lá para a galera, para talvez trazer insights. Às vezes aqui na conversa vocês já fazem coisas parecidas, mas uma coisinha que a gente falou pode trazer um insight super diferente. Compartilhe talvez com um amigo que está passando por uma transformação digital também. Acho que pode agregar bastante para ele. E, gente, de novo, muito, muito obrigado. Foi um ótimo papo. Obrigado, Marcel. Obrigado, Marcel. E, pessoal, até a próxima. Vejo vocês.